Olá. Estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita", nas instruções dos Espíritos acerca desse tema, nós temos hoje a análise de mensagens sobre a beneficência. Allan Kardec selecionou 6 mensagens. Com isso, ele enfatiza a importância da beneficência como objeto de evolução humana para o reino dos céus. E ele inicia a sequência de mensagens com uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, que deu uma mensagem na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Ele diz, eu vou destacar aqui algumas frases para enfatizar um ponto. Ele diz assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Mais adiante ele fala, caridade. Ele está associando a beneficência à caridade. Caridade, diz ele, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Então, nós que procuramos estudar os ensinos de Jesus, à luz agora da doutrina espírita, nós recebemos nessas colocações a importância que eles nos dão da prática da caridade, da beneficência, não é? Seja material, seja moral. Há também uma segunda mensagem do Espírito São Vicente de Paulo, que foi transmitida a Kardec em Paris no ano de 1858, sobre o tema beneficência. Destaquei aqui algumas frases também para enfatizar um determinado ponto. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então veja que, tanto na mensagem de Adolfo, como aqui na mensagem de São Vicente de Paulo, nós entendemos claramente que o acesso ao reino dos céus que está dentro de nós é superar os embaraços do ego, que são ainda muito influenciados, não é? Pelos vícios, pelas paixões, pelos apegos de diversas naturezas, que nos impedem o acesso ao mundo íntimo, que Jesus chama de reino dos céus, que nos há de garantir a felicidade. Quando ele fala aqui o caminho da felicidade eterna, está falando justamente do reino dos céus, que é eterno, não muda. O que muda é o reino das paixões, é o reino do ego, é o reino do mundo material. Então veja que através da beneficência
nós vamos desbravando esta barreira que nos impede de alcançar o estado de felicidade permanente, que é o que nós somos, felizes, permanentemente felizes, no reino dos céus que habita em nós. O nosso espírito, nós como espírito, já trouxe esse tema várias vezes, nós como espírito estamos em permanente comunhão com Deus, que é um estado de bem-aventurança. O espírito não embaraçado pelo ego, que ainda está muito presente em nós, nos leva aos apegos, não é? Nos leva aos desejos, às paixões. Isso tudo é do universo do ego. Este universo que ainda persiste em nós precisa ser superado. E uma vez superado, nós adentramos àquilo que é permanente e eterno, que é o reino de Deus que está dentro de nós, que é o reino da felicidade eterna. O que é eterno é porque é do reino de Deus. São Vicente de Paulo, ele dá outra frase que eu quero destacar nesse mesmo sentido. Diz assim: a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Não pode ser mais claro do que isso. Ao superarmos as amarras, os impedimentos do ego, nós nos inserimos no reino de Deus. Não é? É a mais pura emanação do próprio Criador. É que ao superar o ego, os seus apegos, desejos, paixões, superando isso, o que resta é o que nós verdadeiramente somos, espírito, em permanente comunhão com Deus, que é o que está falando aqui. A mais pura emanação do próprio Criador. Não há mais um embaraço do ego, então nós estamos em comunhão com Deus. Então, praticar a beneficência, a prática da caridade, sobre a qual eu já falei bastante, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, esses 3 itens que constituem a caridade abrangem o universo total de nossa vida, em todos os momentos, em todas as ações, em todos os nossos pensamentos. Benevolência, indulgência, perdão. Nós podemos praticar a beneficência, praticar a caridade, seja caridade moral, seja caridade material. E há aqui uma mensagem, uma delas, dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1861, por um espírito que assinou como João. Então, o espírito João, ele sintetiza 4 situações diferentes na qual nós podemos estar na vida, encarnados, onde em cada uma destas situações nós podemos praticar a beneficência, praticar a caridade. Não é? A primeira delas diz assim, é um recado para a pessoa rica. Então diz assim: a mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos,
o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Olha só, trabalhar na vinha do Senhor, o que é o trabalhar na vinha do Senhor? É colocar em ação, seja em pensamentos, em sentimentos, em trabalhos até manuais, na prática da caridade material, é colocar o pé no reino de Deus. E assim, passo a passo, nós vamos superando a barreira do ego. Então, a pessoa rica pode fazer, que faça a beneficência. Aquilo que pode, faça, aproveite, dá um passo, não é? Na direção daquilo que nós somos verdadeiramente, imutável, eterno, que é o Espírito, não é? O Espírito João, ele ainda fala assim, para agora a pobre operária. Olha, também ele abre perspectivas de beneficência para a pobre operária, olha só. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fitas de menos, darás, porém, calçado a um que anda descalço. Então, ele vai assim, o Espírito João, demolindo, às vezes, desculpas que nós construímos para nós, para continuar comodamente a nos justificar perante nós mesmos e não fazer nada, vai retardando assim para nós, perdendo oportunidades para a prática da beneficência, naquilo que eu tenho, como nós vimos no outro vídeo, como Pedro diz ali ao pedinte, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Se você tem tempo, dê o seu tempo. Se você tem dinheiro, dê o seu dinheiro. Agora, uma coisa destacada, nós vemos nos dois itens, tanto para a mulher rica como para a mulher pobre, a pessoa dar algo de si. Como ele fala lá para a rica, confeccione com tuas mãos, com suas mãos delicadas, falando para a rica. Quer dizer, faça você. Falando aqui para a operária, não é? Você dê horas do seu tempo, confeccione também, não é? Faze algum trabalho, quer dizer, você se envolve, dar algo de si. Destaca também o Espírito João para as mulheres, aqui está dirigindo especificamente para as mulheres religiosas. Como nós vimos num vídeo anterior, a mensagem da irmã Rosália. É uma irmã de caridade, uma religiosa, não é? Há muitas religiosas. Então, ele se dirige a essas pessoas. Fala assim, e vós, mulheres que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, na obra de Deus. Mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo.
Cede-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu dá Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata, que se tecem nas nossas mãos em roupas e alimentos para os que não têm. Fazei isso, e abençoado será o vosso trabalho. Novamente, é um trabalho que a pessoa faz pessoalmente. Eu tenho tempo, eu tenho disposição para o trabalho. Use isso. E nós vamos assim lentamente, sem perceber, superando os apegos ao mundo do ego. E vamos adentrando, sem perceber, em nosso coração, ao reino de Deus, através da beneficência. E olha que interessante, agora ele acrescenta um quarto grupo de pessoas que podem fazer a beneficência, e diz assim: todos vós, dirigindo agora a todos nós, né? Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhe aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. É interessante que o Espírito João, ele abre a possibilidade de ação para todos nós. Não nos deixa margem para que a gente se desculpe perante a gente mesmo. Não é? Agora não posso, veja só, está me faltando, não posso fazer. Alguma coisa que seja algo que resulte de nós algum sacrifício, algum esforço, não é? E finalmente ele conclui exortando-nos a todos que podemos fazer. Olha só. Todos vós podeis dar. O ato de dar em si, seja coisa material ou moral, não é? Seja dar a indulgência, seja dar o perdão, seja dar o silêncio, não é? Silenciar enquanto um mais tolo fala, né? Isso tudo é dar alguma coisa. Este ato de dar é como que nós estivéssemos nos desprendendo de nós. Porque o egoísmo é quando a pessoa só está presa nos seus próprios interesses. O ato de dar, seja o ato material ou o ato moral, tem essa conotação de desprender-nos para a comunhão com o outro, com o mundo, com Deus. É um ato de libertação da criatura para a comunhão com o universo. É um primeiro passo. Então ele enfatiza isso, olha só. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que Ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto em seu lugar, muito gostaríeis que outro dividisse convosco.
os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá, no céu, naturalmente, colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Aí está. A exortação do Espírito João extraordinária nos dá um vasto campo de consideração, não é? Onde nós podemos nos exercitar nesse desprender-nos do egoísmo. Vamos praticando um pouco hoje, um pouco amanhã, dar algo daquilo que até que nos possa fazer falta, como o óbolo da viúva. O óbolo, que é uma moedinha romana, né, de pequeno valor, que é usado para dar esmola. Nós vimos esta passagem em outro vídeo, o óbolo da viúva. Que seja um pequeno óbolo, não é? Mas vamos empregar nisso um verdadeiro sentimento de compaixão. Silenciosamente, para ninguém perceber. Isto aqui tem que ser em segredo. É entre você e Deus. Entre você e sua própria consciência. Faça sem que ninguém veja. É como diz o capítulo ali, né? Nós estamos ali, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então fica assim, estas sugestões, né? Nós deixamos aqui, dessas instruções dos Espíritos, a respeito da beneficência, que nos abre campo imenso para a nossa vitória sobre nós próprios, adentrando passo a passo no reino dos céus, no reino de Deus, que existe dentro de nós, que nos há de trazer a bem-aventurança, a felicidade. Nós ficamos assim, nesse vídeo por aqui, e no próximo vídeo nós retornaremos, dentro desse mesmo capítulo, não é? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ainda em Instruções dos Espíritos, com o tema A Piedade. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça nessa véspera de Natal, para que ainda a gente consiga fazer algo, lembrando-nos de Jesus, o nosso Mestre, que nos deu todas estas dicas, essas deixas, este mapa para chegar no reino de Deus.